Equação geral dos gases. A equação geral dos gases, ela vem da equação das 3 leis de transformação dos gases. A primeira lei é a lei de Boyle. A lei de Boyle trata da transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, a temperatura ela é constante, ou seja, a temperatura ela é a mesma, ela não sofre alteração. A pressão varia, o volume varia, mas a temperatura ela é constante. Então, nós utilizamos nessa lei a fórmula: pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Na lei de Gay-Lussac, nós temos a transformação isocórica. A transformação isocórica, o volume que é constante. Então, nessa transformação, eu tenho a pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final dividido pela temperatura final. Na lei de Charles, nós trabalhamos a transformação isobárica. Na transformação isobárica, o volume da pressão ela é constante. Então, a pressão é constante nessa transformação. E utilizamos a fórmula volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Dessas 3 fórmulas, nós damos origem, nós tiramos a fórmula da equação geral dos gases. Então, unindo essas 3 fórmulas, nós temos a equação geral dos gases, que é P1 vezes V1 sobre T1, ou seja, a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Vamos ver como que a gente aplica isso nas nossas questões de exercícios? Vamos a um exemplo. 2 litros de gás encontram-se a 27 graus sob 60 milímetros de mercúrio. Qual será a nova pressão do gás? A 127 graus Celsius com um volume de 10 litros. Então, essa questão está bem direta, bem enxuta, e ela mostra que, vamos lá, no estado inicial, quais são as variáveis que nós temos no estado inicial? Pressão inicial de 60 milímetros de mercúrio. Volume inicial, 2 litros de gás. E temperatura inicial a 27 graus Celsius. 27 graus Celsius, nós precisamos passar para uma temperatura de Kelvin. Então, nós encontramos aí 300 Kelvin. A temperatura final, também nós temos alguns dados aí. A pressão é o que a gente quer encontrar, é o que o enunciado pede. O volume final é 10 litros e a temperatura final, 127 graus Celsius, que transformando em Kelvin, nós encontramos 400. A fórmula geral dos gases, P1 vezes V1 sobre T1, é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Nessa fórmula agora, nós vamos substituir cada valor que a gente listou aqui em cima na sua respectiva variável, tá? Então, vamos lá. P1, 60. Então, vamos lá. 60 vezes V1, 2. 60 vezes 2. Dividido por T1. T1 é 300. Então, dividido por 300. É igual. P2 é o que eu quero encontrar, então eu repito ele aqui. Vezes volume final, 10 litros, vezes 10. Dividido por T2, que é 400. Agora, nós vamos resolver isso daqui para encontrar o valor de P2, que é o P final. A pressão final do gás. Então, ó, 60 vezes 2, 120. 10 vezes P2, 10 P2. E agora, nós vamos fazer a multiplicação cruzada aqui. 400 vezes 120 e 300 vezes 10 P2. Nós encontramos aqui, ó, 10 P2 vezes 300 é igual a 400 vezes 120. Fazendo a multiplicação,
10 vezes 300, eu tenho 3.000 P2, que é igual a 400 vezes 120, e encontrei 48.000. 3.000 está multiplicando por P2. Ele vem para o lado de cá dividindo. P2 é igual a 48.000 dividido por 3.000. P2 é igual a 16 milímetros de mercúrio.